Fala rapaziada, hoje a gente tá aqui em mais um vídeo para falar sobre um jogador que foi oferecido ao Furacão, fechou? Ó, antes de tudo, para ir direto ao assunto, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe aí para chegar ao máximo de rubro-negros possíveis, fechou? Agora indo direto ao assunto, sem muita enrolação, a gente tá falando sobre o volante Luan do São Paulo, isso aí, Luan Santos, um volante de 26 anos, que tem por mais suas características ser um jogador mais defensivo, é um volante mais de marcação, de ficar em cima do jogador que for direcionado a ele. E é um jogador aí que tem seus pontos positivos, mas tem alguns pontos negativos que pode preocupar, fechou? Antes de tudo, falar sobre... Ele foi oferecido, né? O Atlético ainda não deu uma resposta, até porque fica naquele mapeamento, né? A gente sabe aí que o Atlético faz o mapeamento e os jogadores que forem agradando, que forem se destacando em seus principais pontos, vão se afunilando cada vez mais, né? Como a gente falou em algumas arenas, em alguma central do mercado, o Atlético faz um funil, né? De que enquanto eles vão analisando os jogadores e eles vão, quanto mais eles forem agradando o clube, mais no funil adentro eles vão. E aí sim, o Atlético entra naquela questão de negociar com o jogador, com o staff, com o clube no caso, né? E falando um pouco sobre o Luan, já falei que ele é mais um volante de marcação. Ele fez sua estreia no futebol profissional em 2018, foi até num clássico contra o Corinthians. E ele se destacou muito no começo da sua carreira por conta do seu físico, né? Seu físico, ele sempre foi um jogador muito forte, ele tinha muito fôlego e também trabalhava muito bem com a bola no pé. Porém, até para completar isso, ele foi muito importante em 2021, quando o São Paulo saiu da fila do Campeonato Paulista, tanto que ele foi um dos autores dos gols do São Paulo na final contra o Palmeiras, né? Foi uma batida de fora da área, que acabou desviando, mas o gol foi para ele. E naquele momento ele era um jogador muito importante para o São Paulo, né? Por ser um jogador de marcação, por ser um jogador que ficava muito em cima dos jogadores, ele era muito bom em desarme, essas coisas, na questão mais defensiva mesmo, como eu acabei de falar. E assim, o Luan, de uns anos para cá, principalmente depois de 2021, ele vem sofrendo muito, mas muito mesmo, com lesões no adutor da coxa, principalmente no adutor, né? As lesões vêm atrapalhando muito o Luan na sua carreira, tanto que ele não conseguiu mais se firmar no São Paulo, chegou a ser emprestado para o Vitória, não conseguiu se firmar também, fez um bom número de partidas, é verdade, mas o clube acabou por não querer a compra dele, né? No momento, eles não viam ele como um jogador principal do elenco para que fosse tão importante uma compra. Então ele voltou para o São Paulo, volta e meia vem notícias sobre ele poder sair, tanto que agora é um dos jogadores que tende a ser negociado e foi oferecido ao Furacão, né? A gente viu aí em 2025 que a posição dos volantes foi uma posição bem complicada para o Atlético, tanto que o Patrick, que antigamente jogava, antigamente entre aspas, né? Mas em temporadas anteriores jogava mais como ala, como ponta, também fez funções de volante em alguns momentos, né? Tanto que o principal volante do Atlético na temporada foi o Bruno Zapelli, que foi uma temporada incrível, né? Foi uma temporada muito boa do Bruno Zapelli, porém não é a função dele, né, inicial. E falando um pouco mais sobre o Luan, essa questão das lesões pode fazer com que ele não entre nesse funil do Atlético e que faça o Atlético não olhar com bons olhos essa negociação. A gente fala que o Atlético quer jogadores prontos e que estejam saudáveis, né? Mas essa questão do Luan, em 2025, se eu não me engano, ele fez apenas 6 jogos. Então é um jogador que ele teria que fazer uma pré-temporada muito boa. Acredito que se viesse, viria para jogar o Paranaense inicialmente, para ver se ele se adaptaria, né, aí a temporada e se conseguiria fazer bons jogos, até porque já foi falado em outros jogos, em outros vídeos e em outras lives, né, como a contratação do Jadson. O Jadson foi um jogador que a gente visa que consiga jogar mais de 50 jogos nessa temporada. Então, essa questão do Luan, de não se firmar em um time, as questões físicas atrapalharem muito ele,
acredito que faça com que ele não entre nesse funil do Atlético, fechou? E até outra questão sobre a questão física dele, tem essa questão do adutor, é verdade, mas também tem a questão de fisicamente mesmo. Ele sempre foi um jogador muito forte. É, a questão da marcação aí sempre ajudou muito ele, e a questão do fôlego também. E essa questão de ele ser muito forte acabou que com as lesões ele foi ficando um pouco acima do peso e ele não conseguiu voltar. Tanto que alguns dias atrás aí saiu notícias do São Paulo que da questão de canetas emagrecedoras e, segundo as informações, ele foi um dos jogadores que foi recomendado a utilizar essas canetas justamente por não conseguir perder peso dos metros naturais, né? Com uma boa alimentação e um treinamento. Então, assim, essa questão física pode atrapalhar muito o jogador a vir para o Atlético, né? Acredito que se agora o Atlético não deu uma resposta, se for focar nessas questões físicas, acredito que ele realmente não vai afunilar um pouco mais esse mapeamento do Atlético. Agora, por qualidade, por marcação, a gente sabe que ele é muito bom, com bola no pé. A gente sabe que ele também é muito bom, porém pode acabar não agradando ao Atlético nas questões físicas. Mas e aí? Você acha que o Luan pode ajudar o Atlético? Você gostaria de ver o Luan no Atlético? Um volante mais de marcação, um volante mais forte, um volante que chega mais firme? Deixe seu comentário aí embaixo, deixe sua opinião e compartilhe o vídeo e deixe seu like. Fechou? Valeu, tamo junto!